pesquisa encomendada pela TV Globo mostra que no primeiro turno, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, foi de 44% para 46% das intenções de voto, subindo 2 pontos em comparação com a pesquisa anterior. Em segundo lugar, Jair Bolsonaro, do PL, manteve o mesmo percentual e continua com 31% das intenções de voto. Ciro Gomes, do PDT, oscilou 1 ponto e aparece em terceiro, com 7%. Na pesquisa anterior, ele tinha 8%. Simone Tebet, do MDB, surge em quarto, com os mesmos 4% do último IPEC. Os candidatos Felipe Dávila, do Novo, e Soraya Tronic, do União Brasil, se mantiveram com 1%. Vera Lúcia, do PSTU, Constituinte Emael, do Democracia Cristã, Léo Péricles, do Unidade Popular, Padre Kelmon, do PTB, e Sofia Manzano, do PCB, foram citados, mas não chegam a 1% cada. Votos brancos e nulos estão com os mesmos 6% da pesquisa anterior. Não sabem ou não responderam somam 4%. Em um cenário de segundo turno, Lula venceria por 53% contra 36% de Bolsonaro. Em relação à rejeição dos candidatos, de acordo com a pesquisa, metade dos entrevistados diz não votar em Bolsonaro de jeito nenhum. Os que rejeitam Lula são 35%. Ciro Gomes tem 17% de rejeição e Simone Tebet 7%. Pedro Bonenberg, essas rejeições aí que vão nos apresentando justamente qual é a visão dos eleitores, como é que eles vão aí decidir o seu voto nas eleições deste ano. Lembrando que justamente a ideia da rejeição é essa. Qual candidato você não votaria de nenhuma forma? Qual você rejeita? Qual é aí o candidato que não te agrada? E é realmente um número expressivo, os dois maiores candidatos possuem aí um 50%, outro mais de 30% dessa rejeição. Agora, o crescimento do ex-presidente Lula, 2 pontos nessa pesquisa, mostra que as eleições ainda estão em aberto, os números ainda podem mudar, mas as vantagens para ele, claro, nessa altura do campeonato, Pedro Bonenberg, realmente traz uma tranquilidade aos petistas, principalmente sabendo que faltam poucos dias para o pleito. Pois é, Elias, são 19 dias dessa terça-feira até o dia das eleições, dia 2 de outubro. Então, são poucos dias para que Bolsonaro ou qualquer outro candidato adversário de Lula tente aí reverter essa vantagem do petista que vai se consolidando cada vez mais conforme mostram as pesquisas eleitorais. A rejeição, como você disse, Elias, é um dado fundamental nessas eleições e é algo que preocupa muito a campanha de Bolsonaro. Uma rejeição de 50%, o termo que a gente usa quando tratamos desse quesito eleitoral, é um termo proibitivo. 50% dos eleitores dizerem que não votam de jeito nenhum em você é algo proibitivo para se ganhar uma eleição, especialmente pensando num segundo turno, né? Onde você precisa superar um outro adversário, é uma briga direta com outro concorrente. Então é algo bastante preocupante para a campanha de Bolsonaro. Um outro dado que eu destaco nesse momento, Elias, é que agora, segundo a pesquisa IPEC, faltando menos de 20 dias para as eleições, 80% dos eleitores já decidiram o voto, ou seja, não vão mudar o candidato que vão eleger ou que vão votar nas próximas eleições no dia 2 de outubro. Ou seja, Bolsonaro tem um cenário muito difícil, com poucos eleitores, uma margem muito pequena para convencer e tentar diminuir a distância dele para Lula ainda nesse primeiro turno. E a principal aposta dele, é claro, é tentar levar a eleição para o segundo turno nesse momento, onde ele teria mais tempo de TV, teria mais tempo em debates para tentar reverter essa desvantagem. Olha ali os principais pontos a se destacar, por exemplo, para o candidato Lula do PT, que é, segundo a pesquisa, o favorito nas eleições desse ano. Olha, a avaliação negativa de Bolsonaro subiu de 75% para 76% de pessoas que não gostam da forma com que Bolsonaro geriu o governo. Algo que beneficia diretamente Lula e prejudica diretamente o principal adversário, Jair Bolsonaro, do PL. Outro ponto, Lula cresceu no Nordeste, foi de 56% para 61%, algo bastante importante. Ele também cresceu entre quem recebe o auxílio, algum tipo de auxílio do governo. Foi de 50, melhor dizendo, para 55%, ou seja,
as medidas que Bolsonaro vem tomando nos últimos meses não têm feito com que ele cresça nesse grupo. Pelo contrário, é o petista que tem ampliado a vantagem nesse momento. Bolsonaro, ele tem crescido apenas em públicos que já são cativos dele. Quem são esses públicos? Evangélicos, passou de 46% para 48% nessa pesquisa IPEC, e também homens e pessoas com ensino médio completo, chegando a casa de 35%, 36%. Olha, o que dá para dizer nesse momento com esses dados que nós temos agora, de 80% de eleitores decididos, de rejeições altas e de vantagem expressiva de Lula nesse momento? Primeira coisa que dá para a gente dizer é que a terceira via não conseguiu uma candidatura competitiva. Ciro Gomes e Simone Tebet, até o momento pelo menos, parecem não ter conseguido lançar uma candidatura que vá competir com Bolsonaro ou com Lula. O segundo ponto, uma das teorias nesse momento, Elias, é que como Ciro Gomes ou Tebet não conseguiram decolar as candidaturas, tem se surgido aquele voto útil, pessoas que querem eleger Lula ainda no primeiro turno, migrando seus votos para o petista. Outra questão que a gente vem apontando é que dificilmente Lula venceria num primeiro turno, mas esse crescimento de 2% na pesquisa reacende esse sonho na base petista. Fato é, faltam 19 dias para as eleições deste ano e é claro que muita coisa pode acontecer, mas o cenário nesse momento indica uma vantagem para o petista. Elias. Com certeza, Pedro, e nós vamos continuar acompanhando, afinal de contas, 19 dias passam voando, mas 19 dias de campanha no Brasil, de fato, são 19 dias muito bem vividos pelos candidatos. Vamos ter ainda novos debates pela frente, muita coisa ainda pode acontecer e, claro, tudo que for notícia você confere aqui no Diversa em Rede. Pedro, muito obrigado, uma ótima noite para você.